Bom, eu tava agora fazendo meu exercício, minha caminhada, né? E a nossa cabeça não desliga, fiquei pensando, né? Matutando. Caramba, meu, como que a esquerda fez para chegar nos dias de hoje com esse domínio, né? Então eles dominam o meio cultural, o meio de comunicação, as instituições, né? De onde que começou, né? Esse trabalho de formiguinha deles? Porque isso aí não foi um trabalho de curto prazo, né? Então se a gente, aí tava pensando, né? Se a gente voltar aí 60 anos atrás, quando começou aí o regime militar, né? Então lá em 64, o mundo estava polarizado entre Estados Unidos e União Soviética, né? Então de um lado você tinha lá o comunismo, né? Aquele sistema de repressão às liberdades, onde o Estado controla tudo, e você tinha os Estados Unidos, que era liberdades individuais, capitalismo, o Estado intervindo menos na vida dos cidadãos. Então a gente tinha esses dois paradigmas. Não que a gente não tenha hoje, mas é que hoje está invertendo a força, né? Eu estou vendo hoje cada vez mais socialismo, comunismo, a extrema esquerda ganhando uma força institucional muito forte em vários lugares do mundo. Mas se a gente voltar aqui para o Brasil, né? Então em 64, quando teve o regime, né, que a esquerda sempre criticou, e com razão nesse aspecto, a questão de censura, né, de restrição de algumas liberdades individuais, e eles criticavam. Só que, curiosamente, naquela época, nenhum veículo de comunicação foi fechado, novos jornais e revistas surgiram naquele período, a revista Veja, por exemplo, surgiu naquele período, outros também. Você não via, por exemplo, uma publicação não fecharia um jornal. Se a gente trouxer para os dias de hoje, derrubar perfis em todas as redes sociais hoje é tão grave quanto você fechar uma instituição. Por quê? Porque hoje a praça pública do mundo de debate são os meios virtuais. E eu tenho convicção que se as redes sociais existissem naquela época, no regime militar, talvez no máximo publicações pudessem ser derrubadas, não perfis. Então isso mostra um pouco a diferença também no nível de autoritarismo, tá? Do meu ponto de vista, de direita e esquerda. A esquerda, quando é para ser autoritária, ela é muito mais, ela radicaliza, ela é extrema. E naquela época, no período do regime militar, a esquerda foi fazendo o seu trabalho de formiguinha e a direita foi deixando. Não estou falando que os militares tinham que impedir, não é isso. Mas não teve o cuidado de deixar a coisa mais plural. Então começou sim a se plantar a semente do domínio esquerdista nos meios. Então as universidades ficaram pelo período aí das 2 décadas e meia do regime sendo, né, dominadas. Consequentemente, os alunos que se formavam após essa nova dominância da esquerda já estavam com uma certa lavagem cerebral, e esse povo chegou no jornalismo, chegou nas salas de história, né, professores de história já contando a história com seu ponto de vista, sempre enviesado para a esquerda, imprensa, enfim. Então foi um trabalho planejado de formiguinha, num período que para a esquerda foi difícil, porque os militares não deixaram que se instaurasse a ditadura do proletariado, né, porque até os extremistas de esquerda daquela época, alguns confessam hoje, né, que na verdade eles não queriam democracia. Eles só não queriam a ditadura da direita, eles queriam a ditadura do proletariado. Tá? Então isso mostra o senso democrático desses extremistas radicais da esquerda. Mas o fato é que eles foram plantando essas sementinhas. E aí, se a gente voltar para os dias de hoje, se a gente consegue hoje ter narrativas que prosperam, falácias, né, histórias sem H, que vão, de tanto se repetirem, vão se tornando verdades, é porque justamente teve esse domínio dos meios de comunicação que se originou de décadas atrás com o domínio das universidades. Então, quando você domina meios de comunicação, até ser hipócrita fica uma tarefa bem fácil. Por quê? Quando mais da metade da imprensa compra a sua narrativa porque há uma afinidade ideológica e eles já estão doutrinados, eles vão reforçando certos pontos de vista e certos chiliques. Então, eu sempre falo que a esquerda é muito chiliquenta seletivamente, né? Porque não importa o que se diga, o que se faça, o que importa é quem fala ou quem faz alguma coisa. Esse é o ponto, isso para mim tá claro, na minha opinião. Tá? Então, é a famosa hipocrisia, é o chilique seletivo. E por que isso dá muito certo
quando você domina a imprensa? Justamente por isso. Se alguém da esquerda dá uma vacilada, fala alguma frase preconceituosa, enfim, alguma coisa que eles não toleram em nenhum cidadão da direita, quando é alguém da esquerda que faz ou fala, ou não se tem repercussão na imprensa, e aí basicamente está abafado o caso, né? Ou passa-se o pano. Inventa-se uma história, coitadinha, foi oprimida, e inventa-se uma história para justificar. E a pessoa acaba passando bem, passando ilesa. Agora, quando alguém do outro espectro ideológico fala ou faz a mesma coisa que um esquerdista, como a máquina já está dominada da imprensa, entre outras, então aí o chilique é orquestrado. E aí ser hipócrita dá muito certo. Então o cara da direita pisou na bola, cara, você vai ser massacrado, você vai ser cancelado, e a depender você pode até ser processado e preso. Porque como houve um domínio cultural e de universidades no passado, então boa parte dessa galera doutrinada, e como eles foram inteligentes de dominar a parte humana das universidades, então o pessoal foi entrando no direito, né? Então procuradores, juízes ao longo dessas décadas de lavagem cerebral, de doutrinação, foram entrando, adentrando nas instituições de Estado, nas salas de aula, na imprensa, em toda a área de humana. Então aí, além de você poder ter, né, a utilização da imprensa para anular, para cancelar o outro espectro, e aí a gente pode, obviamente, alargar e falar em adversários políticos, você também tem parte do Estado que está dominado por essas pessoas doutrinadas de esquerda, que também vão reforçar e concretizar, de repente, alguma punição por uma coisa que alguém da direita faz e fala, mas que se fosse da esquerda falando ou fazendo a mesma coisa, simplesmente abafa-se o caso e nada acontece. Então, se parar para pensar, esse trabalho de formiguinha, eles estão colhendo os frutos hoje. Então isso para mim é um ponto claro. E a direita, que nem começou esse trabalho, a gente está muito para trás, pessoal. O Bolsonaro foi presidente da República, mas dos três poderes ele era o que menos mandava no Brasil, né? A gente passou a ter um judiciário hiper ativo, né? Porque eles se autoimpuseram essa hiperatividade, né? Então eles caçavam coisas do Bolsonaro e davam 48 horas, enfim, emparedavam o Bolsonaro, não deixou nele indicar o diretor da PF, enfim, tantos casos que vocês já sabem. E o Congresso, por ter muitos congressistas de rabo preso, reféns do judiciário, acabavam meio que deixando a coisa acontecer. Então, isso volta para a questão do domínio das universidades, que consequentemente levou a um domínio lento e gradual das instituições de Estado. Tanto que depois que os militares saíram do poder, cara, basicamente, tivemos o domínio da esquerda. Então entrou o Collor, que não era de esquerda, mas durou pouco, derrubaram o cara, por uma coisa que hoje é pequenas causas, né, por causa de um Fiat Elba, né? O PT teve mensalão e petrolão, múltiplos bilhões recuperados da Lava Jato, porque ladrões devolveram em acordo com a justiça. E ainda assim os caras voltaram ao poder. Olha isso. Né? E o Collor, que não era de esquerda, durou pouco. Aí veio o Fernando Henrique, esquerdista. Aí veio o Lula, extrema esquerda. Aí veio Dilma, extrema esquerda. Aí caiu, milagrosamente, porque não dava mais para se sustentar. O Brasil estava quebrado. Sem guerra, sem pandemia, desemprego nas alturas, taxa de juros nas alturas, desaquecimento, enfim, um caos total. Aí a Dilma caiu. Entrou o Temer por um período, foi chamado de golpista o tempo todo, a imprensa massacrando. O próprio a Procuradoria-Geral, o Janot também, perseguição implacável contra o Temer. Aí veio o Bolsonaro, aí foi o STF, aí voltou à esquerda. Voltou o partido que estava envolvido no mensalão e no petrolão. Curiosamente, o mensalão, que foi rotulado pelo então decano do STF, Celso de Mello, como um projeto criminoso de perpetuação de poder. Mas voltou para o poder. Então a direita, eu particularmente, e eu acho que eu não estou nem sendo pessimista, eu estou sendo simplesmente realista. Eu não verei em vida, nem a minha geração, nem a seguinte, a direita se equiparando em termos de influência nas instituições de Estado com a esquerda. Porque tá tudo dominado. A esquerda ainda domina as universidades. Então, nas próximas décadas, os profissionais de humanas que entrarem
na imprensa, no judiciário, nos entes, nas instituições de Estado, boa parte vai ser esquerdista. Então, até a direita conseguir ter alguma relevância nas universidades e até isso surtir efeito nos meios de comunicação, nas instituições de Estado, pessoal, sinceramente, eu não vejo aí, para mim é 100 anos no mínimo, tá? Eu acho que eu tô sendo realista, eu acho que eu não estou sendo pessimista. Então isso é para mostrar para vocês, é que eu tava pensando na minha caminhada aí, né, o porquê que a esquerda chegou nesse ponto que chegou. E aí agora indo para a questão do Flávio Dino, que é um comunista, graças a Deus nas palavras dele, tá? Ele já falou várias vezes que é sim comunista, graças a Deus. Hoje a gente teve um comunista indicado pro STF e conceitualmente um comunista é um extremista de esquerda. Mas como os meios de comunicação estão dominados e parte das instituições também pela esquerda, então ninguém vai falar que ele é extremista. Ninguém vai falar. Até o Lula já falou. Ele fala, o pessoal da direita acha que ofende a gente chamar de comunista. Não, a gente tem orgulho. E como eles controlam as narrativas, então os extremistas somos nós, que criticamos os extremistas da esquerda, que para mim comunista é extremista. Um regime que cerceia a liberdade de expressão. Né? Uma ideologia, socialismo, comunismo, ideologias que mataram múltiplos milhões dos seus ao longo da história, se isso não é extremismo, meu Deus do céu, eu não sei o que é. E agora a gente tem o Flávio Dino indicado. Eu, obviamente, estou totalmente pessimista com essa indicação. Por quê? Nunca na história da humanidade um comunista raiz, graças a Deus, foi imparcial, não perseguiu opositores e respeitou as leis que foram votadas pelo Congresso eleito pelo povo. Porque isso nunca teve na história, porque comunismo não tem democracia, não tem representante eleito pelo povo. Então, via de regra, comunistas perseguem, prendem ou matam opositores. Basicamente é isso. Será que o Flávio Dino vai ser o primeiro comunista da história da humanidade a ser imparcial, a ser justo, a utilizar com rigor a lei para a extrema esquerda e para a direita? Será que ele vai cumprir rigorosamente o arcabouço legal e cumprir rigorosamente a Constituição do nosso país, sendo um comunista? Será que ele vai ser o primeiro da história a ter essas virtudes? Eu acho difícil, porque a história nos provou que comunistas no poder não fazem isso. Mas, como a esquerda está na mídia, está nas instituições, então, ele não é extremista, ele é um grande jurista, ele já prometeu aí para os senadores que vai ser imparcial, que vai tirar a roupa aí de político, como se isso fosse possível, né? E um outro agravante, quando você indica um político para a mais alta corte de um país, o grupo político sabe o que ele pensa. Então a chance de judicialização aumentar ainda mais toda vez que a esquerda perder uma pauta no Congresso Nacional, democraticamente, vai ser enorme. Então, de repente, a esquerda perdeu uma pauta, aborto, por exemplo, vai lá e judicializa, porque sabe que vai ter mais um votinho a favor, porque eles sabem o que o Dino pensa. Ele era político, né? Ele, para se eleger, ele teve que falar as coisas que ele pensa. Então eu acho que vai aumentar ainda mais a judicialização na política. E o meu medo é que o judiciário continue mais político do que judiciário. Curiosamente, a gente ouve falar, né, que a Constituição brasileira é tão ampla que tudo chega no Congresso, no STF, e que eles não têm tempo de julgar. Cara, se eles não têm tempo de julgar, como vários ministros têm tanto tempo para fazer política, articulações e influenciar em votações. Porque isso a gente vê na imprensa, né? Falam que fulano de tal fez articulação. Pô, eles estão fazendo política. Mas se não tem tempo para julgar, como pode ter tempo para fazer política com tanta frequência? Sendo que a nossa Constituição impede. É a tal da harmonia entre os poderes, cada um no seu quadrado. Mas isso tudo eu acho que é consequência do trabalho de formiguinha lá de trás, da ocupação das universidades. Aquele povo que se formou nos anos 60, 70 e 80, hoje estão aí. Estão na Procuradoria, no Ministério Público, nos veículos de comunicação, dando aulas de história nas faculdades, nas escolas, nos colégios, etc. Então, assim, a direita que tem que começar logo o seu trabalhinho de formiguinha, para quem sabe, daqui umas 5, 6 gerações, a coisa começar a ficar empatada. E não é só no Brasil que a esquerda está forte. Se a gente pegar a China,
A China já está começando a fazer frente para os Estados Unidos. Acho que quase impossível ela passar economicamente os Estados Unidos, que ainda é potência. Só que o que tem ferrado os Estados Unidos e o que explica, na minha visão, o aumento da força e da relevância da extrema esquerda do comunismo no Ocidente é porque os Estados Unidos hoje está com uma liderança hiper mega frágil. O cara cumprimenta a sombra, ele fala sozinho, ele é fraco. Então a Rússia cresceu, a China cresceu, porque o Ocidente está vacilando. A maior potência do mundo está vacilando. Eu tenho a convicção que se o Trump tivesse sido eleito, por exemplo, não teria a guerra da Rússia e Ucrânia, por exemplo. Eu acho que não teria. Não sei se o Hamas é difícil falar porque os caras não têm amor à vida própria, eles não estão nem aí, né? Mas eu acho que poderia ter menos conflitos no mundo. Por quê? Porque o Trump, enquanto líder da maior potência bélica do planeta Terra, tinha pulso firme. Coisa que o Biden não tem, é um frouxo. Entendeu? Além de a cabeça dele já não tá boa. Como que o Partido Democrata foi permitir que esse cara se candidatasse na idade que ele tem? Não tô rindo da condição senil dele, porque isso aí é um risco que todo mundo corre. O ponto não é esse. É como que o Partido Democratas deixou um cara com idade avançada, já com, né, frágil mentalmente, assumir a maior potência do mundo. O mundo cada vez assim mais radicalizado, se radicalizando à esquerda. E talvez as redes sociais tenham um papel importante, porque eles são de esquerda e os algoritmos favorecem muito a narrativa e a visão de mundo dessa gente, derrubando quem pensa o contrário. Então, para mim, as redes sociais também têm um fator importante e tudo acaba voltando para universidades. Os jovens caem muito facilmente nas histórias bonitinhas da esquerda, que tem um bom diagnóstico da situação, endereçam muito mal as soluções, mas como tem um discurso bonitinho, a juventude cai. Mark Zuckerberg, quando criou o Facebook, estava na universidade. Cara, obviamente ele sofreu lavagem cerebral. É um cara de esquerda, o Facebook é de esquerda. Eles têm mais de 2 bilhões de usuários no mundo. E cerceando as liberdades, por exemplo, da direita. Então, o advento das redes sociais, o Twitter, antes de ser comprado pelo Elon Musk também, o Elon Musk, aliás, revelou, troca Gmail, aí mostrando que havia sim, as plataformas eram utilizadas para diminuir o alcance da direita e aumentar da esquerda. Abafar escândalos da esquerda, potencializar os da direita. Então tudo começa nessa sementinha de universidade, que não foi só no Brasil que aconteceu. Então, olha como tá difícil contra-atacar, sempre democraticamente, tá? Sempre democraticamente. A dominância da esquerda. E a esquerda, quando tá no poder, ela é muito autoritária. Porque ela não só não tolera o adversário político, como nos rotulam das piores coisas do mundo. E como pintam em desenho nós como sendo monstros, então contra monstros pode sim ter arbitrariedades. Vai ter até aplausos, porque afinal de contas, a gente está combatendo os extremistas, os monstros da democracia. Então tudo se justifica. Inconstitucionalidades, ilegalidades e tal. Então vocês percebam como que o domínio, para mim, é nítido. Universidade é a melhor forma de dominar o mundo, no longo prazo. Porque a partir do momento que você domina aquela área, décadas seguintes, quem vai entrar no mercado de trabalho, boa parte vai estar dominado mentalmente pela ideologia. Então o trabalho da direita, pessoal, é bem difícil. Acabei gravando aí um vídeo aí de quase 20 minutos, mas são essas coisas que eu tava pensando nessa minha caminhada aí, que a gente não desliga, né? Falei, deixa eu gravar um vídeo, porque assim, a direita tem que, né, obviamente, muitos já diagnosticaram isso na esquerda, obviamente, só que agora até pra gente começar a se organizar no sentido de aumentar a nossa influência nesse campo de formação de opinião, vai ser difícil, porque tendo também o Estado contra você e contra as suas liberdades e contra as suas opiniões, tudo é mais difícil, né? Porque você vira um radical, um extremista, um propagador de ódio, toda essa narrativa que a gente está vendo. Então, assim, eu temo que a direita não consiga nem chegar perto nas próximas décadas, 100 anos, dessa influência da esquerda em todos os meios. Mas eles foram inteligentes. Eles focaram na educação. E a partir da educação
no longo prazo, depois que esses alunos se formam, eles vão estar no mercado, eles vão estar em tudo. Vão estar nas empresas privadas, vão estar nas instituições de Estado, no judiciário, no executivo, no Congresso. É só você ver também as empresas privadas, a maioria é tudo lacradora. Mas por quê? Tudo volta para a formação humana, para as escolas, para as universidades. E nisso a esquerda mandou muito bem. E tem um detalhe, para fechar, que eu também estava pensando, né? Hoje, se a China consegue fazer tudo planejado e no longo prazo, é porque eles já se estabilizaram no poder, de forma autoritária, obviamente, não tem democracia, não tem eleição, então eles sabem que não vai ter mais troca de poder. Vai ser sempre o extremismo da esquerda governando a China. Né, o comunismo. Então eles conseguem fazer planejamento de longo prazo, coisa que para a democracia acaba sendo mais difícil. Por exemplo, vou pegar a maior democracia do mundo, Estados Unidos. Ora tá democratas, ora tá republicanos. Então é difícil numa democracia, e tem que ser democracia, tá? Não tô criticando. Mas falando, como na democracia tem debate público, o povo participa, então as coisas levam muito mais tempo para virar uma política de Estado, por questões ideológicas. Quando você está num país que você domina, você não tem variação ideológica no poder, então você consegue fazer planejamento de longo prazo. Então a China está sim se planejando para dominar o mundo. E eles não têm pressa. Talvez daqui 50, 60 anos. Mas eles estão fazendo um trabalho de formiguinha, porque lá não tem troca de poder. Então a esquerda, quando senta no poder de forma autoritária e não sai mais, eles passam a fazer trabalho de longo prazo. Planejado ainda mais. A gente não pode permitir que no Brasil eles fiquem de forma autoritária no poder, se planejando para se perpetuar num longuíssimo prazo, como a China fez. A gente não pode nunca deixar que essa situação ocorra. Eu acho que o Brasil tem risco sim democrático. A gente já está. O que a gente vê acontecer hoje, certos cerceamentos de liberdade, hoje no Brasil está perigoso opinar, para quem não é da esquerda. Quem é da esquerda, eu fico com a impressão de que os direitos constitucionais estão preservadíssimos. Eu não vejo esquerdista preocupado com liberdade de expressão nem com perseguição. Posso estar errado, mas eu não vejo hoje. E quando a censura chega de leve ou ameaça chegar neles, como agora com a imprensa, né, que ela pode se responsabilizar por falas de entrevistados, aí agora alguns estão começando a dar chilique, falando que a censura chegou no Brasil. Chegou no Brasil agora para eles. Para outros já chegaram alguns anos atrás. Essa é a minha impressão, a minha opinião, né? Aliás, uma das coisas que foi perigosíssimo no Brasil é opinar, né? Pode te levar muito rapidamente aí para uma prisão. É uma coisa assim também impressionante. Pessoal, é isso. Então, enfim, comentei aqui com vocês o que eu estava pensando nessa minha caminhada dessa dominância da esquerda. Coloquem nos comentários se vocês concordam comigo e se tiver coisas que eu ainda não pensei, que esqueci de falar, complementem aí nos comentários. Se vocês gostaram, se concordam aí com... Se vocês concordam aí com as minhas opiniões, com esse meu ponto de vista, compartilhem o vídeo. Aproveito também, convido, se vocês ainda não estão me seguindo, que me sigam em todas as redes sociais, tá? Eu estou aí com o mesmo nome, com o mesmo o usuário em todas as plataformas. Então, convido a me seguir em todas as redes sociais, ativarem as notificações e até o próximo vídeo.